Opa, fala pessoal, tranquilo? Hoje vamos falar sobre o mundo do trabalho, sobre os modos de produção industrial. Pois é, o mundo do trabalho está cada vez mais dinâmico e nessa nossa sociedade pós-moderna, essa nossa sociedade líquida, de acordo com o Bauman, as situações são cada vez mais complexas entre as relações de trabalho e também entre as divisões de classes sociais. Ou seja, o mundo está cada vez mais corrido, o trabalhador está cada vez mais exausto, mais cansado, né? Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, pessoal. Então nós vamos falar primeiro dos modos de produção industrial e no segundo vídeo nós vamos falar das consequências desse mundo do trabalho mais moderno. No final do século XIX, William Morris Taylor, né, criou um sistema científico voltado para a produção do trabalho. Esse sistema ficou conhecido como Taylorismo. E ele tinha como característica a supervisão do trabalho, a eficiência nos moldes de produção, a especialização do trabalhador para que o serviço ficasse cada vez mais dinâmico, mais rápido, mais eficiente, o controle das horas trabalhadas, controle rígido das horas trabalhadas, a bonificação para o trabalhador que tivesse mais rendimento. Então, se hoje você vê as empresas cobrando bater ponto na hora que entra, na hora que sai, se tem um gerente, se tem um supervisor, tudo isso é restício do Taylorismo. No começo do século XX, um empresário do ramo automobilístico, Henry Ford, né, ele adaptou as ideias do Taylorismo para as indústrias da Ford. Ele pegou todo o sistema científico do Taylorismo e instalou a esteira de produção e também a produção em massa. Tudo isso para tornar o serviço mais eficiente e mais rápido. Esse sistema ficou conhecido como Fordismo. É por isso que em muitos materiais a gente vê a expressão Taylorismo-Fordismo comandando junto, lado a lado. Então, os dois têm um serviço especializado, supervisão, controle rígido, né, do horário, gerenciamento. O Fordismo ele acrescenta aí a produção em série, produção em massa, grandes quantidades de estoque e a esteira de produção. Então, esse modo foi muito forte até o começo da década de 1970. Teve como pontos negativos, né, o fato do trabalhador não precisar conhecer todas as etapas da produção, de ser especializado apenas em uma área, isso desmotivava muito, porque você passava ali anos a fio fazendo só um único serviço. Isso era bastante exaustivo, era bem desmotivante e vários problemas de ordem psicológica e até de ordem física começaram a surgir, né? Na década de 1970, e por conta de vários motivos, né, você teve crise do petróleo de 73, crise do petróleo de 78, início do neoliberalismo global, teve toda uma mudança na dinâmica mundial, na dinâmica econômica, né, o neoliberalismo surge aí como uma nova vertente, e o mundo do trabalho não foi diferente. O vice-presidente da Toyota, uma fábrica automobilística do Japão, Teiji Ono, né, ele começa a instituir um sistema de produção que ficou conhecido como just in time, ou seja, no tempo certo. Um sistema de produção em que os trabalhadores evitavam o estoque, ou seja, ele produzia apenas aquilo que era necessário. Foi criado também um serviço à la carte, ou seja, né, um modelo novo a cada ano e modelos diferenciados para atender públicos diferentes, para atender às várias demandas da sociedade. Surge a ideia da valorização da informática, da robótica, surge também a questão da terceirização do serviço. Assim, as fábricas deixam de ser fábricas, né, passam a ser montadoras, né, e passam a precisar cada vez de menos funcionários. E esses funcionários precisam ser cada vez mais especializados em várias áreas diferentes, ao contrário do Fordismo, que era só em uma área. No Toyotismo, o funcionário tem a obrigação de estar o tempo todo se especializando em várias áreas diferentes e pode ser aproveitado em várias áreas diferentes. Isso gerou um problema grave, que foi a questão do desemprego estrutural, que é a troca da mão de obra pelas máquinas, né? Isso gerou também vários problemas, porque as crises econômicas passaram a ser mais cíclicas, né? E esse ciclo passou a ser cada vez menor
gerando também várias formas de desemprego, como desemprego conjuntural. Esse sistema de produção, promovido pelo Teiji Ono, e depois o Eiji Oyada, né, que era o presidente da Toyota na época, né, não apenas quantificou como melhorou esse sistema, ficou conhecido como toyotismo, porque foi implementado nas fábricas da Toyota no Japão e depois trazido para os Estados Unidos e para o restante do mundo. E até hoje várias empresas instituem esse modo de produção. Gente, isso aqui é um resuminho dos sistemas de produção: Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, ok? Na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho das consequências, né, desses modos de produção, esses modos de produção pós-moderno, e também vou falar um pouquinho da nossa sociedade líquida, da nossa sociedade efêmera, onde tudo é momentâneo, onde tudo muda o tempo todo, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.